Bem, amigos, é um prazer nós voltarmos para mais uma pré-aula da lição Betel. Já estamos chegando à última lição desse trimestre de 2020, o quarto trimestre. Domingo nós estamos fazendo o encerramento do quarto trimestre de 2020. Desde já eu quero lhe convidar para estar ali conosco na Assembleia de Deus da Rua Bahia, ou Rua Padre Cesário Vigese, número 200, no centro de Itaguaí. Nosso pastor é o pastor Amós Rubens Teixeira, ao qual a gente vem aí também pedir oração pela vida do servo do Senhor. Eu quero nesta oportunidade agradecer a Deus por estarmos finalizando mais esse trimestre, e nós vamos estar aqui numa pré-aula da lição de número 13, que é Vivendo a Vida com Deus e Seu Propósito. Tendo em vista que eu quero que você, desde já, dê o seu like aí no canal, que você se matricule, que você aperte o sininho aí, acione o sininho aí para que você possa receber as novas notificações do nosso canal. Estamos sempre aí tratando de alguns assuntos relacionados à EBD, tendo fala aí para professores, superintendente, e nós vamos aí cada dia trazendo novas informações sobre esse assunto tão relevante que é a Escola Bíblica Dominical. Vamos aqui para a nossa pré-aula, última aula de 2020. Te espero lá no domingo. Vivendo a vida com Deus e seu propósito. Eu vou tentar abreviar aqui o máximo que a gente puder para a gente poder não ficar longa demais do nosso vídeo. O texto áureo está em Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Verdade aplicada: descobrir e buscar viver o propósito divino para o qual fui criado é buscar o reino de Deus para a minha vida. O objetivo das lições é refletir sobre o que tem dirigido a nossa vida, apresentar as vantagens de uma vida com propósito e mostrar os valores eternos de uma vida com propósito. 1 Pedro 4 é o nosso texto de referência, 4, 7 ao 11. 1 Pedro 4, do verso 7 a 11. Eu não vou ler para nós ganharmos esse tempo aí, para a gente diminuir o nosso vídeo. Mas o que é uma vida com propósito? Ora, propósito, ele vem do latim propósito, propósito com T, com TU, propósito. O que é um propósito no latim? Propósito no latim é mira, intenção, projeto, alvo. Isso é um propósito. O nosso tema é vivendo uma vida com Deus e seu propósito, ou seja, o seu projeto, aquilo que Deus projetou para nós, aquilo que Deus mirou para nós. Esse é o propósito que Deus tem para nossas vidas, e nós vamos ver nessa aula. Qual é a intenção de Deus? Isso é propósito. O que dirige a sua vida? Mas na introdução diz: viver uma vida com Deus e seu propósito é o tema desta aula. Assim será indagado o que tem dirigido a tua vida. E também serão destacadas bênçãos decorrentes de se conhecer o propósito de Deus para a sua vida. O que dirige a sua vida? Bom, encontramos no dicionário a definição da palavra dirigir, que significa guiar, controlar e direcionar. Subtópico 1 diz: muitos são dirigidos pela culpa. Um conhecimento do nosso passado nos levará a entender muito do nosso procedimento do presente. A maneira como nossos pais nos criaram ou o ambiente em que vivemos
influi fortemente nas nossas decisões e atitudes na vida adulta. O tópico 1, subtópico 2, diz: muitos são dirigidos pelo medo. Por isso, é importante pedir ao Espírito Santo que nos revele as experiências do passado que têm afetado de maneira negativa a nossa maneira de proceder no presente. E subtópico 3, diz: muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Bom, o que dirige a sua vida? Se dirigir quer dizer controlar, direcionar, e se o tema da lição é vivendo a vida com Deus e o seu propósito, o que deve dirigir as nossas vidas deve ser a palavra de Deus. Deve ser o Espírito Santo nos iluminando para nós entendermos a palavra de Deus, para nós controlarmos as nossas ações, as nossas emoções e assim termos uma vida com limites, para que possamos sermos pessoas controladas e controladas pelo Espírito Santo. Vou indicar um livro aqui para você, de Tim LaHaye e Evelyn LaHaye, Uma Vida Controlada pelo Espírito Santo. Isso vai definir muito o seu propósito em relação a fazer a obra de Deus. Muitos são dirigidos pela culpa, ou seja, muitas das pessoas elas falam que são assim, desse jeito, porque elas viveram um passado trágico, um passado violento, de uma família desestruturada, e isso desembocou no seu estilo de vida que a pessoa vive hoje. É claro que se você for criado num lar extremamente agitado, desregrado, isso vai afetar muito o seu emocional. Mas você não pode se vitimar, você não pode se fazer de vítima e atribuir as suas decisões e as suas ações ao seu passado. Senão você terceiriza sempre as suas decisões e acaba nunca assumindo a sua culpa. E quando a gente não assume as nossas culpas e sempre terceirizamos, nós vamos sempre continuar cometendo os mesmos erros. É claro que se eu perceber que a minha vida ela é afetada por algumas ações ou por algumas vivências minhas do passado, e eu não consigo me ver livre dessa situação, então nós estamos precisando de um psicólogo, de um tratamento, de um psiquiatra. A gente precisa de algum outro recurso além, que talvez o nosso coração não se abriu totalmente para o Evangelho, e a gente precisa aí de um auxílio de um profissional para a gente se desgarrar, se desprender dessas situações que afetaram o nosso emocional e que está ditando o nosso comportamento na atual circunstância das nossas vidas. Muitos são dirigidos pelo medo. Bom, esse dirigir a vida pelo medo, que o autor vai dizer aí, por isso é importante pedir ao Espírito Santo que nos revele as experiências do passado que têm afetado. Medos que, na verdade, foram construídos. Medos que, na verdade, foram formados em nós por situações que nos amedrontaram, situações que nos assustaram, situações que nos colocaram em situações que nós acabamos tendo isso como uma assombração para nós e que afeta muito a nossa vida. Ora, Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de temor, de ousadia, de coragem. É isso que tem que o Evangelho entrar na nossa vida e varrer tudo quanto é lixo emocional, sequelas emocionais, para que a gente possa viver uma nova vida, um novo estilo de vida em Cristo. Então, leia a Bíblia, mas leia com gana, leia com vontade, leia com prazer, leia como que você estivesse comendo uma coisa deliciosa, que a Bíblia vale mais do que ouro, vale mais do que prata. Só isso pode limpar e lavar as sequelas, o lixo emocional que nós temos dentro de nós e que tem afetado e atrapalhado muito o nosso convívio. Muitos são dirigidos pela necessidade da aprovação, é outra coisa. Você não vive para você, você vive para que as pessoas aprovem suas ações. Quando Paulo diz
em Filipenses capítulo 3, versículo 13, que ele deixando as coisas que para trás ficam, o avanço para o alvo. Ele está falando de novos desafios. Ele está falando que a vida, ela é uma vida que ela deve ser colocada diante de desafios, e desafios devem ser enfrentados, devem ser aceitados novos desafios. É isso que Paulo está falando. Ele está dizendo que ele aceita novos desafios para a sua vida. E quando a gente aceita novos desafios, nós vamos deixando para trás aquele peso, aquela carga que nós carregamos e que muitas das vezes tem nos atrapalhado a viver bem com as pessoas, a viver bem com a nossa família, a viver bem em qualquer ambiente que nós estivermos. Então, aceite novos desafios. Novos desafios vai fazer você vislumbrar para coisas novas. Novos desafios vai fazer com que a gente projete atitudes novas, temos propósitos novos. Os novos desafios são para isso, para a gente romper com as amarras que nos oprime, que nos prendem, e a gente parta aí para uma nova forma de viver, com alvo, com foco, com projeto, com um fim determinado da onde a gente quer chegar. E aí nós vamos para o 2.1. Primeiro por 2, depois nós vamos para o 2, subtópico 1. As vantagens de uma vida com propósito. Lembrando que propósito é intenção, projeto e mira. Vem aí do latim propósito. Intenção, projeto e mira. Você tem que ter uma intenção, você tem que ter um projeto, você tem que ter uma mira. Isso faz você alçar novos voos, faz você tirar as amarras, faz você tirar o peso que te atrapalha caminhar. Então, as vantagens de uma vida com propósito. Sem Deus e um propósito, a vida não tem significado. Quando você tiver um propósito, você deve colocar um alvo. O autor diz, sem Deus e um propósito, a vida não tem significado. Se você tiver Deus e não tiver um propósito, inclusive o propósito de servi-lo, isso perde o sentido para você. Se você tiver um propósito sem Deus, ou seja, você vai buscar muitas coisas materiais, e depois você vai chegar à conclusão que todo esse propósito, toda essa conquista sem Deus, ela não preencheu o seu vazio. Que todas essas conquistas, todos os objetivos sem Deus foram coisas inúteis, fúteis, coisas que não trouxe o preenchimento da alma que tanto o homem, o ser humano, precisa. Então, sem Deus e um propósito, a vida não tem significado. A pior mazela da vida do ser humano não é a morte, mas sim uma vida sem sentido, sem planos e metas estabelecidas. A pior morte que tem é aquilo que morre dentro de nós enquanto vivos. Estamos vivos, mas projetos morreram dentro de nós. Essa é a pior morte que tem. Não é a morte física, porque quando você morre fisicamente, acabou a sua vida terrena. Você vai partir para a sua vida aí na eternidade. Mas quando você está vivo terrenamente, humanamente, fisicamente, e você não tem mais propósito, morreu dentro de você seus sonhos, essa é a pior morte que existe. Então tenha um propósito, passa aí a fazer um propósito a partir desse momento que você está ouvindo essa aula, ou que você vai ouvir a sua aula no domingo. Pedir aos professores aí que foquem nisso aí, para que os alunos possam mudar e ter um alvo, para que a sua vida possa ter um rumo. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Gente, quando a gente tem um propósito, e eu estou fazendo aquilo ali com propósito, isso envolve amor, isso envolve paixão, isso envolve lágrimas, mas é lágrimas de alegria, é lágrimas que você chora por ter prazer, por estar fazendo aquilo ali. Então conhecer seu propósito simplifica a vida. Foi o caso de Ana.
O autor cita aqui Ana, ela tinha um propósito, o propósito era ter um filho, e se ela tivesse um filho, ela teria um outro propósito, o propósito era entregar esse menino para que ele pudesse servir a Deus. E esse foi o propósito da vida dela, ela foi em busca desse propósito, não saiu do foco, ela teve o filho pelo propósito, Deus lhe concedeu e ela cumpriu o seu propósito e o seu voto feito ao Senhor. E aí o texto vai dizer, em 1 Samuel 3, 4 e 11, Samuel crescia e amadurecia. O Senhor estava com ele e foi confirmado como profeta para a nação de Israel, sacerdote do Senhor, juiz do povo. Permita que o Senhor revele seu propósito para a sua vida. Qual o seu propósito de vida? Qual o propósito que o Senhor tem para você? Deixa eu fazer um comentário rapidamente aqui do autor, que eu acho que é importante. Por quê? Samuel em si, ele não foi um profeta de ofício. Samuel esteve profeta. Por quê? Se a gente lê lá em Êxodo capítulo 6, versículo 14 ao 27, vai dizer que a tribo de Levi, ela foi escolhida para ser a servir o Senhor como tribo sacerdotal. Todavia, quando a gente lê capítulo 28 de Êxodo, versículos ali 1 e 2, nós vamos ver que Deus escolhe a família de Arão para exercer o sumo sacerdócio. Ou seja, para ser levita tinha que ser de Coate, de Merari e de Gerson. Para ser sacerdote tinha que ser da família de Arão, descendente de Arão, de Abiatar, de Eleazar. Aí sim a pessoa era sacerdote. Se a gente analisar a genealogia de Samuel, de Elcana, Samuel ele era descendente dos coatitas, mas ele não era da família de Arão. Então Samuel não era sacerdote por ofício, ele esteve sacerdote. Se você ler 1 Crônicas, capítulo 6, 1 Crônicas capítulo 6, começa dizendo sobre a descendência de Levi. 6:31 vai falar a respeito dos cantores levitas. E aqui nós vamos encontrar Samuel, Elcana. E 6:49 de 1 Crônicas nós vamos encontrar os descendentes de Arão. Ou seja, e não se encontra lá Elcana. Elcana ele era levita de Coate. Então Samuel ele era coatita, ele era levita coatita, mas não era sacerdote por função. Ele esteve sacerdote. Tanto que se você ler 2 Samuel, capítulo 15, versículo 24, vai estar falando lá do sacerdote Abiatar e Zadok, que na verdade eram os sacerdotes ali já na época de Davi, e o próprio Deus o próprio Deus fala para Samuel que ele levantaria um sacerdote segundo o seu coração. Ele está falando nesse texto de Zadok, depois você dá uma pesquisadinha. Então, Samuel, ele era juiz e era profeta. E esteve sacerdote, só para a gente entender, porque de repente você pode, nesse assunto aí, estar abordando em sala de aula e alguém te interpelar. E aí você, de repente, vai afirmar que Samuel era sacerdote e, de repente, a pessoa que te interpelou, ela sabe desses princípios bíblicos e pode ficar ruim para o professor. Então, eu estou tentando dar uma ajuda aqui para você entender melhor essa colocação, porque na teologia há linhas de pensamentos diferenciados e a gente tem sempre que ficar com o princípio bíblico, do que a Bíblia diz, ok? Então vamos aqui, conhecer o seu propósito, direciona a sua vida. Qual o seu propósito no reino de Deus? Para que Deus te chamou? O que você faz? Você faz com amor? Ou você faz gemendo?
ou você faz achando que é obrigação, ou você faz acreditando que se você não fizer, Deus vai te punir, Deus vai ficar com uma espada atrás de você. Se você faz com essa visão, eu te aconselho a parar hoje, porque você está perdendo o seu tempo, você está trabalhando como que no dia do julgamento a sua obra vai ser palha, como disse o apóstolo Paulo, porque a motivação é errada. Você não está trabalhando por amor, você não está fazendo com voluntariedade, você não está no propósito certo, você está com a intenção errada. E a intenção, o que te motiva a fazer a obra de Deus, deve ser a melhor das intenções. E isso vai envolver amor, isso vai envolver prazer, isso vai envolver todo o seu ser, isso vai correr pela sua veia, porque isso é um propósito seu e você tem prazer em estar ali, e esse prazer seu contagia as pessoas. Porque quando você não tem prazer, você reclama do que está fazendo. Quando você não tem prazer, você começa a lamentar do que está fazendo, lamenta para o seu grupo, lamenta para A, para B. Por que você lamenta? Porque você não tem prazer naquilo ali. Você está fazendo aquilo ali porque você gosta de ocupar um cargo, você quer fazer um ofício, você precisa estar de frente, porque você não sabe estar num grupo e não estar de frente. Então pondera e observe aí o que está fazendo você atuar em determinadas áreas quando não há um propósito dentro do seu coração. Isso é danoso, isso pesa, e quando há um propósito, o peso se torna leve, porque o amor tudo suporta. E nós vamos aqui fechando esse trimestre. Conhecer seu propósito estimula sua vida. Conhecer seu propósito lhe prepara para a eternidade. Então, entretanto, o que em última análise importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. Bom, se o que os outros dizem da sua vida não é verdade, não importa. Porque se o que os outros dizem é verdade, então importa. Porque se alguém fala de mim o que não é verdade, eu não tenho que me preocupar, porque Deus é quem me justifica. Mas se o que falam de mim é verdade, então eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar e me corrigir. Porque, entretanto, que em última análise o que importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. Bom, o que Deus diz de nós? Eu penso que quando Deus diz bem de nós, as pessoas também diz. A gente lê do livro de Jó que Deus testemunhou de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A gente vê todo o percurso do livro de Jó, que a cidade toda falava bem de Jó, que Jó auxiliava, Jó ajudava, com exceção dos 4 amigos, que parece que tudo indica que eram usados pelo adversário, para poder esculachar Jó e acusar Jó. Mas a cidade em si, que convivia com Jó, falava super bem de Jó. Porque quando você tem um aval de Deus, você pode ter uma ou outra pessoa que vai falar mal de você por inveja, por dor de cotovelo, mas se Deus falar bem de você, tu pode ter certeza que de 10, vai falar mal, porque é Deus justamente quem está aprovando o teu chamado. Então a gente tem que se preocupar sim do que estão falando, porque às vezes tem uns hinos também aí que acaba fazendo parte da nossa teologia. A hinologia que nós cantamos é muito preocupante porque ela é muito perniciosa, tendenciosa e muitas das vezes compromete o texto bíblico. Então se preocupa sim com o que estão falando de você, pontua, se for verdade, corrige-te. Se não for verdade, siga em frente com seu propósito, com seu foco. Não deixe ninguém tirar o seu alvo. Por exemplo, Jesus, ele teve vários opositores, falaram mal de Jesus, caluniaram Jesus, mas Jesus tinha propósito. E o que falavam era mentira. Então ele seguiu o alvo. Ele ia rumo do seu propósito estabelecido, do seu objetivo, do fim aonde ele queria chegar. Porque tudo que falavam de Jesus não era verdade, mas falavam de Jesus.
Mas Jesus tinha o aval de Deus. Deus disse assim, esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Para os discípulos lá no Monte da Transfiguração, disse, é meu filho amado, a ele eu ouvi. Então Jesus era o filho amado. O que falavam de Jesus era calúnia, era inveja, era blasfêmia, eram pessoas que queriam pegar Jesus, condenar Jesus. Então Jesus segue o seu rumo, porque ele sabia que o que falavam não procedia. Então a mesma coisa somos nós. Se o que fala procede, corrige-te. Se não procede, vá em frente. Siga o seu rumo e deixe falarem o que quiser. É Deus quem nos justifica. O 3,3 diz, há mais na vida do que agora. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais perceberá novos significados nas coisas desta vida. Então, viva uma vida com Deus. Viva uma vida para Deus. Viva uma vida com propósito, com alvo. Qual o seu objetivo? Não adianta, nós estamos chegando no fim do ano, não adianta a gente chegar lá na virada e fazer aquelas promessas de tolo, aqueles votos de Jefté, que nós não vamos cumprir. A gente tem que ter propósito, e propósito é alvo. Propósito é um fim aonde a gente quer chegar. Se a gente não tiver esse propósito, essa mira, esse projeto, nós vamos continuar fazendo as promessas de fim de ano e isso não vai mudar em nada a nossa vida. Amém? Para concluir, os atos desta vida definem o destino da próxima. Deveríamos compreender que dependemos do Espírito Santo e da Palavra de Deus em cada instante que gastamos neste corpo terreno, pois agora, para chegarmos no céu, é necessário vivermos os propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida nesta terra. Viva para Deus, viva com Deus, sirva a Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos fazer um vídeo aí para anunciar a próxima lição. Fica atento aí que ele vai subir pro canal, ok? Um abraço, um beijo no coração. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, de dar o seu like, comentar, compartilhar. Seja bênção para a vida dos nossos irmãos, amigos e dos nossos semelhantes. Que Deus lhe ajude, nos ajude a sermos pessoas com propósito de vida e sermos pessoas melhores. Beijo no coração, fique com Deus, até a próxima pré-aula.